Hoje nós vamos tratar sobre o for numérico e vamos falar também um pouco de escopo de variável. Se você viu a última aula, nós falamos aí sobre while, né? E o for ele lembra um pouco o while. Então, qual é a estrutura sintática de um for? Ele tem a seguinte palavrinha reservada for, depois a gente coloca uma variável igual a um valor inicial, um valor final, um incremento, do e fecha aqui com o end. Esse é o exemplo que eu tenho aqui embaixo. Olha só, eu tenho aqui uma variável i e ela vai de 1 até 10. Eu vou pedir para escrever na tela o valor de i. Então veja que ele me gerou de 1 até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tinha dito que precisa de um incremento. Então quando a gente não coloca, por padrão, esse valor aqui ele é 1, certo? Mas se eu colocar, por exemplo, 2, ele vai pular de 2 em 2. Então vai ser o 1, depois 1 mais 2, 3 e assim por diante. Rodando aqui a gente tem o resultado, 1, 3, 5, 7, 9. Tá? E o valor está sendo sempre armazenado nessa variável i. Eu posso fazer o contrário também. Eu posso fazer de 100, vamos botar um valor menor, né, de 10 até 1. Se eu fizer de 10 até 1 e tentar rodar, veja só que ele não vai executar nenhuma vez, porque eu tenho que colocar aqui o incremento sendo menos 1. Então ele vai começar com 10 e ele vai tentar chegar até 1, mas vai sempre diminuindo 1. Então esse é o meu fator de incremento. Agora sim, vai 10, 9, 8, 7, 6, 5 até o 1. Então esse valor aqui de incremento pode ser qualquer valor. Por exemplo, poderia colocar para ele do 1 até o 10, indo de 0,1 em 0,1, né? Então pedindo para executar, eu tenho esse resultado, né? Ele começa 1.0, depois vai 1.1 até chegar no 10.0. Então, esse é basicamente o nosso for numérico, porque aqui a gente trabalha apenas com números. Mas veja só a visibilidade dessa variável i. Eu vou escrever aqui no final, deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever aqui no final, para ele printar a variável i. Executando aqui, veja que ele escreveu new. Então a variável i aqui ela não é visível. Vamos testar agora o seguinte, eu vou trocar e vou colocar uma variável c e vou refazer esse teste. Vou fazer assim, ó, c é igual a 0 e depois eu vou fazer c recebe o valor de i, ou c é igual a i. Faço aqui e agora aqui embaixo eu vou pedir para escrever o valor de c. Executando novamente, veja que ele escreveu new, que é do i, e escreveu 10, que é do c. Então, quando eu declaro c aqui, ele passa a ser visível, certo? Se eu tirar esse c aqui de cima, veja também que funciona. Por quê? Essa variável que está aqui dentro, ela só é visível dentro desse espaço. Então, ela é uma variável local. Se eu encostar meu mouse aqui, a gente consegue ver que ela é uma local i. Diferentemente dessa variável c, que ela é uma global c. Então, as variáveis globais, elas ficam disponíveis para todo o nosso código, tá? Todo o arquivo de código aqui. Já as locais não, elas ficam restritas ao escopo aonde ela foi declarada. Nesse caso, o for, ele restringe essa variável aqui para apenas esse escopo. Por isso, então, que é interessante utilizar essas variáveis locais que a gente consegue definir o escopo delas, tá? E a gente tem como definir na mão uma variável local. É só utilizar local e o nome da variável, certo? Se eu declarar essa variável c aqui em cima, ela vai estar disponível em todo o meu código, porque ela não foi declarada dentro de nenhum bloco de código, ela foi declarada logo no escopo do meu código inteiro, então ela vai estar disponível no meu código inteiro. Agora, se eu utilizar um outro código para ler essa daqui, então ela já não vai estar visível. Mas tem alguns efeitos colaterais que a gente consegue evitar por poder utilizar essas notações aqui de variáveis locais. Então, a partir de agora, eu vou estar quase sempre utilizando essas variáveis aqui, a não ser que eu ache convincente utilizar variáveis globais, tá bom? Até agora a gente trabalhou muito com global, todas as variáveis que a gente declarou até agora foram globais, mas agora a gente vai passar a utilizar mais variáveis locais. Beleza, dando continuidade, vou comentar tudo isso e vamos para o próximo exemplo. Agora imagine o seguinte, imagine que eu queira encontrar o número 4 nessa lista de números aqui. Eu tenho minha tabela de números e agora eu vou procurar pelo número 4. Bom, vou começar com o for, né?
esse for ele vai ter uma variável i, que vai ser o contador, vai começar de 1 e vai até o tamanho da minha lista de números, certo? Ponho o do e finalizo aqui. Então, eu já sei que aqui ele vai de 1 em 1. Isso daqui já está gravado. Então, eu vou colocar o seguinte, escreva na tela os valores. Vou escrever valor, e vou concatenar com números, né, na posição i. Rodando o código, eu tenho aqui todos os valores. Valores 1, 5, 3, 7, que são esses valores que ele está iterando. Eu preciso verificar se tem um número 4. Então, eu vou fazer o seguinte. Se ele encontrar, então eu vou falar o seguinte. Se caso o números na posição i, que é o que ele está buscando agora, for exatamente igual a 4, então eu vou escrever print valor encontrado. Valor encontrado. Tá? Então, executando esse código novamente, então veja só que ele iterou sobre todos esses valores. 1, 2, 1, 5, 3, 7, 8, 6, 9, e ele encontrou o 4 aqui e depois escreveu o 4, né? Ele encontrou o 4 e depois escreveu, e depois continuou escrevendo os outros valores. Então, esse meu for, ele continuou rodando. Imagina que nessa sequência aqui, eu tivesse 1 milhão de números, e eu quero encontrar o meu valor e depois parar. Uma vez que eu já achei ele, não preciso mais ficar procurando. Então, como é que eu faço para sair de um for, para interromper ele? Eu utilizo um comandinho chamado break. Então, esse break ele vai parar a execução, certo? Rodando novamente, veja só que ele vai do 1, 5, 3, 7, e quando ele encontra, ele cai no break, e o break para o for não mais é executado, tá? Então, para parar o for, a gente pode utilizar esse comando, que é o comando break. Ele é bem útil para quando a gente vai fazer essas buscas aqui e quer melhorar ou parar de processar alguma coisa, certo? Então, esse foi o nosso for numérico. Nós vimos aqui que essa variável i, ela só está disponível dentro do corpo desse for. For ela não é visível. Vimos que isso é chamado de variável local. E a partir de agora eu vou estar utilizando a grande maioria das variáveis como sendo local. E a gente vai se acostumando com essa nova notação, tá bom? Variáveis globais têm as suas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. E essa notação aqui vai facilitar também caso você queira mudar de linguagem. E você vai ver que para declarar algumas variáveis, a gente geralmente escreve alguma coisa antes, em vez de sair declarando. Mas, enfim, isso daí é só um mero detalhe. Espero que você tenha compreendido o for, como é que faz para iterar sobre esses elementos. E eu queria agora que você ficasse como desafio para fazer o seguinte. Escreva essa mesma sequência de número, só que ao contrário, começando pelo 26 e indo até o 1. Tá certo? Faça isso daí. Se conseguiu, escreva nos comentários. E te vejo então na próxima aula, ainda uma continuação do for.